Olá, o podcast da Câmara Portuguesa de São Paulo está de volta. Eu sou a Karene Vilela, a presidente da Câmara, e eu queria agradecer a sua audiência, agradecer aí que você compartilhou os nossos conteúdos e pedir para você se inscrever no nosso canal no YouTube. E hoje a gente tem um convidado muito especial. A gente vai falar de um assunto que todo mundo já está acostumado a falar, mas nem sempre a gente consegue aprofundar, e hoje é o caso aqui com o Dominique. O Dominique é responsável pela área de ESG do grupo EDP, e eu quero te agradecer, Dominique, por estar aqui hoje com a gente. Muito obrigada. Obrigado a você, Karene. Obrigado pelo convite, pela Câmara Portuguesa. Obrigado a vocês que nos assistem em casa ou de qualquer outro lugar. É um grande prazer estar com você aqui. Que bom. Bom, Dominique, aqui a gente já estava aqui em várias conversas aqui antes de ligar a câmera, e eu já estou aqui muito curiosa, primeiro para saber de tudo que a gente está falando de transição energética, o que é transição energética, qual vai ser o nosso protagonismo na COP, mas antes de mais nada, eu queria saber do Dominique o que a EDP realmente faz, qual que é o core business da EDP e principalmente aqui no Brasil. Qual que é o olhar da EDP aqui no Brasil? A EDP é uma empresa de energia, então energia quando eu falo em toda a cadeia de energia, desde a geração, da transmissão, da distribuição e no consumidor final. É uma empresa que a gente chama global, ela atua hoje em 29 mercados e 29 territórios no mundo, tem origem na Península Ibérica, então basicamente a gente está falando desde a produção convencional de energia, e hoje o olhar da EDP está muito no que a gente chama da transição energética, né, do não renovável para o renovável. Então, uma empresa que a gente chama de constante transformação. Há 25 anos atrás no mundo, a EDP ela tinha um portfólio de 25% só de matriz renovável. Hoje no mundo a gente está falando de 95%, 96% renovável, né? Então é uma empresa que busca liderar essa transição energética. E hoje aqui no Brasil a gente aterrissando, né, faz parte também dessa mesma cadeia, né, desde 5 usinas hidrelétricas, né, de norte a sul do Brasil, mais de 2.000 quilômetros de linhas de transmissão de energia. Dois estados aqui, São Paulo e Espírito Santo, né, com clientes, são quase 4 milhões de clientes em distribuição de energia, e aí também em soluções para clientes no tema de energia, né, então Client Solutions que a gente chama aqui. Então é uma empresa que está na cadeia de energia como um todo, e explorando sempre esse lado de a gente falar de sustentabilidade, de olhar, de liderar uma transição energética, justamente de poder, enfim, endereçar o que o mundo está precisando, né, de descarbonizar a eletricidade e eletrificar o consumo. Acho que esse é o desafio de uma empresa de energia. Muito legal, assim, bom, eu acho que quem já frequenta a Câmara Portuguesa sabe que a EDP é uma das nossas mantenedoras, uma gigante portuguesa, que a gente tem aí muito orgulho de ter perto dentro da Câmara Portuguesa de São Paulo, porque sempre foi uma grande parceira, e eu achei interessante a gente ter esse tema hoje aqui, porque ESG a gente fala de forma às vezes muito rasa, né? A gente esquece de lembrar o que também significa essas letrinhas, né? O environment, o meio ambiente, o social e a governança. E aí a questão que não quer calar, né? Como uma empresa de energia pode ser vocal na questão do ESG, né? Então, assim, eu acho que o desafio do Dominique não é um desafio nada fácil, é muito ligado com a questão do meio ambiente e já conectando os assuntos, a gente vai ser aí palco, né? Os brasileiros vão receber aí a COP, agora em novembro, em Belém do Pará. E a COP é um grande meet point para discutir a agenda do meio ambiente dos próximos anos para o mundo, né? Então, todas as nações aí que são envolvidas realmente com o impacto ambiental e com as mudanças climáticas vão estar na COP discutindo. E eu queria saber de você, Dominique, como que a EDP vai participar da COP? Qual que é a importância da COP, não só para o Brasil, como para o mundo? E qual que é a sua visão aí? O que você acha que pode mudar ou pode ser discutido dentro dessa COP? Boa pergunta. A gente tem que ter a consciência que não serão 2 semanas de conferência do clima que a gente vai resolver o mundo, né? Então, eu sempre brinco que a COP é uma coisa, né? Imagina, a ONU é a maior prefeitura do mundo. Imagina uma reunião de condomínio, né? Já é uma coisa engessada, né? Reunião de condomínio, né? Imagina da maior prefeitura do mundo que é a ONU, né? Então, para você chegar num consenso de quase 200 nações em 2 semanas, né? E a gente sempre acha que vai resolver o mundo, e não vai. A COP ela já acontece há 30 anos, né? Em 95 em Berlim. Então a gente está falando da COP 30 agora em Belém. Ela vai ser uma COP muito simbólica.
entre prós e contras, entre altos e baixos, né? Então, ela vem de COPs anteriores, como Madrid, Glasgow, na Escócia, Egito, Sharm el-Sheikh, para depois passar em Dubai e no último Azerbaijão. Então, foram COPs, vou dizer, não expressivas, né? Porque ou sediadas em países com intensidade, enfim, em carbono ou com uma matriz muito do petróleo. Então, a COP aqui no Brasil, ela aterriza muito mais simbólica, né? Então, é a COP de um Brasil que, de alguma forma, sabe moderar o mundo, ou seja, um país neutro. É uma COP da Amazônia, da biodiversidade, dos povos originários. Então, tem muito pulmão do mundo, isso, né? Do pulmão. Então, tem uma COP simbólica, né? Belém, né? Enfim, Manaus, Belém, ali. Então, acho que essa expectativa grande de um mundo enxergar que, né, a gente está num ponto de ruptura, a gente está num ponto de fato discutir o destino do mundo e também numa COP que ainda você tem, né, uma geopolítica, né? Basta a gente ler os jornais todos os dias, a gente sabe que o mundo hoje ele está muito mais polarizado, ele está em questões políticas ali que acordos comerciais. Então o Brasil ele vai trazer essa responsabilidade de, bom, vamos criar uma nova ordem no mundo, vamos poder dialogar, né? Né? Se os dois países que mais os países que mais emitem gás de efeito estufa no mundo, que é Estados Unidos e China, se eles não se entendem nas questões de tarifas, imagina em questões de emissões, né? Então, é uma oportunidade de o Brasil também assumir um protagonismo, né? Então, se o Brasil era o país do futuro, esse futuro nunca chega, quem sabe agora na COP30, né? Então, tem a expectativa do Brasil ser um celeiro, né? Uma oportunidade, um hub de você ter uma reindustrialização, de uma economia verde, porque aqui a gente tem energia barata, abundante, recursos naturais estratégicos, minerais críticos estratégicos. Então, uma chamada do Brasil, dizer assim, olha, vamos trazer o mundo para discutir o problema das emissões e, por que não, a gente também discutir novas cadeias produtivas, o power shoring. Então, grandes expectativas, né? Legal. E aí, a EDP, acho que justamente, já vem falando de COP há muito tempo, né? De como o setor pode se posicionar e reposicionar nesse desafio de descarbonizar o mundo. Então, não é só eu tornar a matriz não renovável para renovável, acho que isso é um desafio, né? Então, eu elimino combustíveis fósseis, mas, por outro lado, eu trago renovável. Mas tem uma cadeia, né? Então, eu preciso trazer resiliência em linhas de transmissão, linhas de distribuição, eu preciso fazer letramento ao cliente final, né? Porque a transição energética está aí, mas quem vai pagar o custo da transição energética, né? Então, é a sociedade. E o custo é mais caro, Dominique? Você tem mais caro, né? Você tem momentos que o petróleo, enfim, o oil and gas, ele já é um setor estabelecido. A partir do momento que eu trago novas tecnologias, na verdade, elas já existem, né? Tem um investimento nisso, A Agência Internacional de Energia, ela diz que assim, 70% da solução do mundo de reduzir as emissões, elas estão concentradas em 15 soluções tecnológicas que já existem. O que você precisa é subsídio à escala comercial. Legal. Então, o hidrogênio, né? Hidrogênio que tende a ser o tema do momento, mas você já fala de hidrogênio há meio século. Né? Então, as tecnologias elas já existem, né? O que você precisa é política pública para fazer acontecer e uma sociedade que está disposta a pagar pela transição energética. Né? Então, é uma equação... E consciente com isso, né, Dominique? Precisa ter isso. Uma consciência global da necessidade dessa transição. E conectando um pouco com o que você está me contando, como que a EDP tem encarado essa transição energética? Vocês têm targets claros de onde vocês querem chegar, em quanto tempo? E, lógico, a gente não vai descarbonizar a vida de um dia para o outro, é o que você falou, não vai ser uma reunião ali de 2 semanas que a gente também vai conseguir fazer um milagre, mas claramente uma empresa potente e vocal nesse assunto, como é o caso da EDP, quais são as metas e qual é a visão da EDP em relação à transição energética hoje? Ela precisa ser rápida e exponencial. Né? Eu sempre brinco que a gente não vai conseguir varrer o Brasil, mas a gente varre a nossa calçada e dá exemplo. Né? Então, a EDP ela tem feito essa parte. Que eu disse, né? Há 25 anos atrás nós éramos 25% limpos, né? Hoje a gente está falando numa escala de 96%, né? Então, a transição energética ela precisa ser rápida, né? 96%? Brasil 100%. Então, o Brasil hoje, se a gente olhar o portfólio da EDP Brasil na geração de energia, é 100% renovável.
nossas metas, né? A meta do EDP é se tornar, né, livre de emissões, líquido de emissões, 2040 net zero. Né? Então a gente já está global, net zero global, né? 95% de redução de emissões. Né? Então, se a gente comparar os últimos 4 anos, a gente conseguiu redução de emissões acima de 80%. Né? Então, o segredo está assim, é tornar não renovável para renovável. Né? O que a gente faz com isso? Né? Basta acreditar, né, de que a tecnologia, a energia renovável é um caminho para uma descarbonização. E isso é só uma parte do ecossistema, né? Então não é só investimento em renováveis, mas você aumentar a sua participação em linhas de transmissão, né? Você tornar investimentos em linhas de distribuição de energia, né? Tornar o grid resiliente. Então essa conjuntura que a gente acredita que a transição energética é importante, né? E aí uma pergunta um pouco leiga, claro, mas eu acho que isso pode ajudar a gente a exemplificar um pouco o que é essa transição, né? Me conta assim, um exemplo específico do que eu troco A por B para ter uma energia renovável. O que acontece? Qual que é essa energia? Porque a gente pensa só na nossa cabeça placa solar. É só placa solar? É o que faz a energia ser renovável? Basicamente, antes, né, o convencional de uma revolução industrial a energia movida por combustíveis fósseis, como petróleo e gás, que na verdade são combustíveis, são recursos finitos que você tem uma poluição maior, né, uma intensidade mais de carbono e emitir mais para a atmosfera. E essa transição energética é justamente você ter a capacidade de gerar energia com base em recursos que são, enfim, o vento, o sol, né? Enfim, isso é uma troca, né? São recursos renováveis, né? Então o vento está toda hora se renovando, né? O sol é algo infinito, né? Então você trazer de uma matriz que polui, que você não polui, é um caminho, né? E você tem uma diversidade, né? Então não adianta só que a energia solar vai ser a solução, porque ela é intermitente, ela não é contínua, né? Então, se você olhar, tem um conjunto de energias que vem de recursos naturais renováveis que possam, de alguma forma, substituir o petróleo e o gás. Hoje no mundo, né, e a transição na teoria, significa que você tem uma energia que polui e você troca o bastão, né? Imagina uma corrida que você tem um revezamento, né? Você dá o bastão para uma nova forma de energia. No mundo não é o que acontece hoje, né? Dizem que a transição energética é importante, mas o que existe hoje é uma adição energética. Então, por exemplo, em 1960, o carvão era a energia mais consumida no mundo, aí veio o petróleo. A partir de 1960, o petróleo substituiu o carvão. Então, o carvão era uma coisa muito mais poluída, enfim, carvão mineral poluía mais e aí veio o petróleo. Só que hoje, né, em 2024, né, a gente teve 3 vezes, né, o consumo de carvão mineral foi 3 vezes maior do que em 1960. Então, ainda você tem uma adição energética, né? Você ainda por mais que você tenha uma introdução de energias renováveis, como eólica, solar, hidrogênio no mundo, o mundo ainda demanda muita energia. Né? Então, em 2023, a gente está falando que teve um crescimento de energia renovável no mundo de 44%. Mas também a energia do petróleo, né, você tem 12% subiu, né, o oil and gas, né, então o mundo está demandando muita energia. E fora data centers, né, então o que a gente fala hoje, inteligência artificial. Né, então em 2030, por exemplo, falam que os Estados Unidos, 10% da energia produzida nos Estados Unidos vai ser para alimentar data centers. Isso acontece hoje na Irlanda. 25% da energia consumida hoje na Irlanda é para alimentar data centers, né? Então, no mundo inteiro, né, se a gente olhar o quanto que a inteligência artificial consome, é equivalente a um país como o Japão. Então, a demanda de energia... Isso é uma energia nova, que não existia até 5 anos, 10 anos atrás. A forma de consumir energia está mudando, né? Então, a gente aqui, pelo menos no Brasil, né, o pico de energia sempre foi no final do dia. Né? A gente chegando em casa, todo mundo ligando os chuveiros, ligando o jornal, o telejornal. Hoje mudou, né? Com o aumento de temperatura, calor, né? Hoje o pico de energia no Brasil e no mundo acontece durante o dia, na tarde, com ar-condicionado. Né? Se a gente pegar, por exemplo, o ano passado, né? O mundo emitiu mais gás de efeito estufa. Por quê? Pelo consumo do ar-condicionado. Porque está mais quente. Está mais quente, então... E é um ciclo vicioso, né? Fica mais quente, a gente mais carbono, mais quanto mais você aumenta a temperatura de um ar-condicionado, por exemplo, na Índia, existe uma discussão grande na Índia que o limite para um ar-condicionado sair na fábrica na Índia é até 20 graus. Porque se você quiser reduzir para 16 graus, você não consegue porque você vai consumir muita energia. A gente está falando de um país que tem mais de 1 bilhão de pessoas, né? Então a dinâmica de energia vai mudar, né? A forma como a gente consumir energia
há décadas atrás, a rotina vai mudar. E agora a gente tem, enfim, essa transição energética, ela precisa acontecer, mas o que a gente tem ainda é uma adição energética, né? Ou seja, ainda tem muita demanda. E a gente tem um número dessa adição energética, assim, global, assim, talvez esteja crescendo, mas tem também ganhos em economia, talvez? A gente está globalmente um pouco mais consciente em relação ao uso da energia ou não? Não, a gente está consumindo mais energia do que antes, assim, ela vai sumindo cada vez mais. E não existe essa tendência da consciência de utilizar menos, assim... Hoje a gente marginal. está num caminho mais de a gente estar consumindo mais energia justamente por inteligência artificial, data centers, né? Acho que... Eu vejo muita iniciativa, assim, né? Lógico, eu atuo diretamente no segmento de vinhos, né? Então, visito muitas vinícolas e muitas vinícolas investindo em arquitetura que facilita a diminuição do uso de energia, né? Uma arquitetura que tenha mais luminosidade, voltando um pouco àquela coisa que a gente tinha na indústria vínica, aquela coisa da temperatura controlada, cada vez agora tentando procurar outros tipos como cimento, como ovos de cimento, para controlar a temperatura de forma sem depender da energia elétrica. Mas isso eu acho que ainda é muito marginal, né? Essas iniciativas, né? Não sei se isso tem um impacto tão grande no consumo, né? Não, acho que tudo vai afetando, assim, acho que são um quebra-cabeça, enfim, acho que tudo. A gente economiza aqui, mas começa a usar na inteligência artificial, né? A gente tem que olhar isso como eficiência energética, né? Porque assim, o mundo está indo, hoje a gente está em 8 bilhões de pessoas, né? Em 2050 a gente vai para 9 bilhões de pessoas. O mundo cada vez mais se torna urbano. A ONU diz que toda semana o mundo, 1,5 milhão de pessoas se tornam do rural para o urbano, né? Então você vai ter uma triangulação importante entre água, energia e comida. Uma pessoa que mora num ambiente rural, ela produz meio quilo de lixo por dia, resíduo. Se a gente vai para um espaço urbano, a gente está falando de 1 quilo, 1,2 quilos. Então você tem mais consumo de energia, tudo, proteína, laticínios, carnes, vinhos, isso demanda água e energia, né? Então, acho que a busca aqui, a gente está falando nessa transição energética, é como que a gente vai falando de eficiência energética. É isso. A forma como, né, os Estados Unidos hoje, ele consome 22 vezes mais energia. Um cidadão americano, ele consome 22 vezes mais energia que um cidadão na Índia. Né? Então, 3 bilhões de pessoas no mundo, elas consomem energia equivalente a uma geladeira, né? Assim, anualmente falando. Né? Então, assim, uma geladeira americana. Então, uma geladeira americana, individualmente, ela consome o equivalente a 3 bilhões de pessoas consomem no mundo em termos de energia. Então, a transição energética também não está sincronizada nisso, né? Então, falar de eficiência energética é algo muito importante. E interessante que você está dizendo também, né? Colocando os Estados Unidos, a gente vê toda essa questão atual, política, a gente vê também uma onda muito negacionista das mudanças climáticas, né? Que muita gente que não acredita no aquecimento global, muita gente que discute, né? Tem ainda uma onda um pouco negacionista. Como que uma empresa como a EDP entra nesses stakeholders e conscientiza da necessidade dessa transição energética? Como que é o papel de vocês em relação a isso hoje? A nossa base é ciência. Né? Inclusive, nossas metas de redução de emissões são baseadas em uma ciência climática. Né? Acho que existe no mundo uma discussão, mas a gente não pode, às vezes, negar a ciência. Né? A ciência está aqui, um podcast, tudo aqui é ciência, né? Acho que o mundo certamente ele tem essa questão, né, de, enfim, discussão, o negacionismo não climático, mas o que a gente não pode negar são os fatos. Então, se você vai negar uma questão climática, tá aí, aumento de temperatura ou desastres naturais. São Paulo, o Brasil, né? O Brasil que era um país abençoado por Deus e bonito por natureza, e ainda mas a gente tem Rio Grande do Sul. A gente está aqui em São Paulo hoje, né, que sempre foi conhecida como terra da garoa, já não é mais. Assim, 30% de umidade hoje. Eu desconheço São Paulo, que a terra da garoa já não foi, se a gente olhar tempestades atrás. Então, acho que a sustentabilidade em si hoje, a gente não precisa convencer a sociedade que ela é importante, né, porque os fatos às vezes acontecem impactam, e às vezes da pior maneira. A gente está falando hoje, isso no mundo afora, né, então, assim, recorde de temperatura na Europa, né, as pessoas morrendo pelo calor, ou invernos rigorosos, tempestades, enfim. Então, acho que explicar que é importante hoje, a empresa já não precisa fazer isso, né? Os fatos estão ali, enfim, os eventos naturais estão cada vez mais extremos.
Então, o que a gente tem que fazer é se posicionar acreditando que, de fato, né, você descarbonizar é um caminho, acho que é um imperativo, né? Então, dizendo que assim, é necessário a gente falar de uma redução de gás de efeito estufa, com base em tecnologias que já existem. O que a gente precisa fazer é isso se tornar viável em questão de subsídios, né? Ou seja, exigir que, ou pelo menos incentivar que a política pública, os governos tragam subsídios, as empresas fazem isso com rapidez e inovação, e a sociedade ela tem que estar munida, ela tem que cobrar, ela tem que ter um senso crítico de que é importante para a vida dela, né? Então, se você pegar projeções daqui para frente em relação ao aumento de temperatura, você vai tornar o ambiente insalubre. Né? Se a gente está falando de 1,5 grau até 2100. Né? Se a gente olhar o ano passado, teve recorde de temperatura, 1,5 grau já foi. Então, cientistas climáticos dizem que se a Amazônia pode chegar a um ponto de não retorno, ou seja, a savanização da Amazônia. Se você tem um aumento de temperatura de 3 graus no Rio de Janeiro, né? E aí com algum aspecto de umidade relativa do ar e em determinados momentos do dia você não consegue sair para fora. Então a gente tem que falar muito em adaptação, né? Então, como que a gente vai se adaptar em questões que é um ponto de não retorno, né? Então... E, Dominique, eu acho que essas pressões climáticas têm um grande impacto também em recorte social, né? E eu sei que recentemente saiu o relatório de sustentabilidade do Grupo EDP e eu fiquei sabendo que a América Latina teve aí um protagonismo muito grande dentro desse relatório. Eu sei que você é responsável pela América Latina. Eu queria entender também quais as ações sociais, né? Quais são as iniciativas sociais que a EDP tem, porque também não é só o meio ambiente, né? A gente também tem que pensar que num mundo desigual como o nosso, né? Sua comparação com a Índia foi impecável, e o Brasil, um país extremamente desigual, a pressão climática vai ser uma pressão sentida de formas diferentes também, né? A pressão climática, né, você chama hoje, tem um novo termo, chama refugiados climáticos. Né? Assim, sempre você vai prejudicar, assim, você tem mais tempestades, muito mais, enfim, e desfavorecido aquele que não tem infraestrutura, aquele que não tem renda, né? Por isso que você tem essa questão essa discussão nas negociações climáticas quem vai pagar a conta hoje pelos prejuízos climáticos, né? E aí você tem um novo termo chamado que é a transição energética justa. Não adianta eu ter tecnologias de ponta já disponíveis, enfim, eu preciso também ter... as pessoas têm que ter acesso à energia e, por outro lado, também, essa tecnologia vai trazer um aspecto de empregos, né, inclusão de renda. Então, a EDP tem essa visão de como que eu posso trazer essa tecnologia de baixo carbono e encontro com uma desigualdade, né, um país aqui como o Brasil, né, que precisa de inclusão e geração de renda. Então, como que a gente junta isso, né? Então, a EDP, de fato, ela tem um investimento social olhado para a educação. A educação é uma questão básica, moral, né? Básica. Moral, né? Se a gente não tem isso, a gente tem que não só a EDP, mas todos os outros concorrentes, né? Política pública, isso não é competição, isso é carência, né? Quando a gente fala de investimento social, é carência, não é competição. E transição justa, ou seja, como que eu consigo trazer tecnologias como energia solar, o quanto que eu consigo lidar com pobreza energética em comunidades vulneráveis onde eu atuo. Né? Então, são mais de 30 milhões de reais por ano investidos em projetos de educação e transição justa, desde projetos relacionados à digitalização das escolas, a como que eu, enfim, posso trazer tecnologia a favor da educação, o quanto que eu posso também trazer essas tecnologias verdes em comunidades que hoje têm dificuldade em pagar conta de energia, em arrumar emprego. Então, eu trago placas solares em comunidades, então você vê um impacto percebido, né? Além dos programas que já existem sociais, como tarifa social, mas eu também trago a placa solar nas cooperativas, nas comunidades, né? Então, você tem ganho percebido na conta dessas pessoas. Qualidade de vida, né? As pessoas reconhecem isso, elas conseguem direcionar esse dinheiro para um outro tipo de empoderamento. Então, esse é o que a gente enxerga como a transição justa, né? E no mundo a gente vai ter que olhar isso, né? Novamente, né? Se você olhar, as pessoas vão sofrer mais por questões climáticas e as pessoas vão sofrer mais por uma questão, enfim, aqueles que não têm renda, né? Então, você já tem esse deslocamento climático, né? No mundo, são 60 mil pessoas que se deslocam por dia, de um lugar para o outro, por uma questão climática. Pressão climática. Né? Então, isso, o número mudou, mas há 4 anos atrás, que hoje o mundo está mais bélico, mas 4 anos atrás, os custos em deslocamentos climáticos eram 3 vezes maior que os custos bélicos no mundo, né? E você pega países como
próprios Estados Unidos, né, que tem deslocamentos climáticos e furacões, você tem em Bangladesh, Indonésia, China. Então, a mudança climática, de fato, ela cria esses custos sociais, esses deslocamentos, né? Por exemplo, algo curioso que ninguém sabe, mas o conflito da Síria, que lá atrás a gente pensava que era uma questão política de etnias, na verdade ele surgiu por uma questão climática, começou a ter escassez de alimentos, ou enfim, a agricultura da Síria lá atrás foi prejudicada por questões climáticas, aí você, enfim, o epicentro, né? Assim, muitas coisas tem uma relação climática, né? Os conflitos sociais têm sempre uma relação climática, né? Ô, Dominique, o que eu acho, eu tô adorando o papo, viu? Eu ficaria aqui até, mas o que eu achei interessantíssimo, que você já falou mais de uma vez, é a questão da relação privado e público. Sim. Você comentou algumas vezes aqui no nosso papo de políticas públicas, como Sim. políticas públicas podem impactar, e eu vejo que a parceria privada e pública é uma parceria que pode ser de ganha-ganha para a sociedade. Eu queria ouvir um pouquinho de você, como que a EDP atua nessas parcerias público-privada e como que vocês fazem, né, esse trabalho junto com os governos, não só no Brasil, como no mundo? Tem que ser uma coisa de parceria, né? Assim, você trouxe assim, o desafio do mundo hoje é para você lidar com a questão climática 1,3 trilhão de reais, de dólares, desculpa. Se fosse reais, estava fácil. Estava mais um pouquinho. Na última conferência do clima, eles conseguiram só 300 bi. Então, que significa que falta 1 tri ainda, né? Então, quem vai conseguir isso? Acho que são a conjuntura, né? Acho que tanto o subsídio, né? Os governos no mundo, como de dar o subsídio, e as empresas com a capacidade de poder fazer acontecer, de implementar, né? Então, acho que E o escalável, né? Você comentou que para fazer a transição no começo, você falou que tem que ser rápida e escalável. E ordenada. Para ser isso, a gente precisa da política pública para isso acontecer, precisa né? ter uma política pública, ser uma discussão. Não adianta só você me dar o subsídio, mas eu tenho discussões burocráticas, assim, até uma rapidez, facilidades desde licenças de operações, sejam ambientais ou sociais, né? Acho que tem que ter uma facilidade, uma interlocução rápida, né? Então, acho que a gente tenta, o governo, a sociedade, acho que não só o governo, mas governo e sociedade civil, acho que tem que ter essa equação, tem que estar muito bem organizada, né? Então, e olhar de uma forma mais ampla, né? Então, eu vou dar um exemplo, não adianta só construir mais energia renovável, né? Mas o mundo percebeu que não adianta eu construir só a usina, eu preciso de linhas de transmissão. Então, isso é um gap, né? Então, se eu não tenho uma discussão com o governo e a sociedade civil de como eu tenho que construir de uma forma ordenada, não vai funcionar. O exemplo está acontecendo no mundo. Hoje você tem no mundo 3 mil gigawatts de energia sendo construída, renováveis, sendo construída no mundo. Metade dela já está em fase avançada para você concluir, ou seja, estou tornando energia renovável. Só que você não tem linhas de transmissão suficientes para despachar essa energia. Então, você gera energia, mas você não consegue distribuir. Isso no mundo é um problema. Então, assim, você tem energia pronta, usinas prontas, e você não tem essa capacidade de você despachar essa energia. Estou falando isso no Brasil, estou falando isso no leste europeu, em vários lugares. Então, isso é uma necessidade justamente de como que empresas e governos, de alguma forma, podem orquestrar isso melhor, podem pensar isso de uma forma mais inteligente, né? Então, acho que é um trabalho contínuo, né, que a gente chama de policy ask, né? A empresa, de alguma forma, direciona aquilo que é importante para ela, no sentido de vamos dar mais, acelerar isso mais, né, tornar isso, né, como que a gente pode inovar, acelerar, acho que tem essas trocas importantes, e a sociedade civil, de alguma forma, pressionando, exigindo, monitorando, né? Acho que tem essa triangulação importante, né? E a gente tem... acho que, enfim, qualquer empresa ali tem que ter esse ponto, né? Esse canal de comunicação muito bem desenhado e orquestrado com sociedade civil e políticas públicas, né? Ô, Dominique, a gente já está quase chegando aqui no nosso final do nosso podcast, mas eu não posso encerrar o podcast porque eu tenho certeza que está todo mundo se perguntando. Porque, assim, os nossos ouvintes, muitos viajam para Portugal, são portugueses, estão sempre aqui, né? Então, ver o protagonismo da EDP na questão das frotas de carros elétricos em Portugal, né? A gente tem até aqueles guichezinhos da EDP para a gente carregar nossos carros elétricos em Portugal. E aqui no Brasil, a gente ainda vê que a nossa infraestrutura para carros elétricos ainda está entre aspas, limitada. Lógico que a gente está falando de um continente, né? Qual que é a visão da EDP em relação à frota elétrica, essa questão de utilizar carros elétricos? Como que a EDP enxerga o Brasil nesse sentido hoje?
Mobilidade elétrica, né? Acho que a gente chega a esse tema assim como importante, então, de fato, né? Você vai na Europa, você percebe muito mais uma infraestrutura fácil para você operar, desde carregar, né? Então você já tem essa facilidade. Aqui no Brasil, a gente ainda tem espaço para mobilidade elétrica, mas foi isso que você trouxe, né? São continentes diferentes, né? Enfim, o Brasil é um continente, na verdade, né? Então é um país continental. O que a gente percebeu é que o que é aplicável na Europa dificilmente vai ser replicável aqui para o Brasil, né? Então tem alguns, né? A EDP, de fato, há anos atrás fez um projeto de mobilidade elétrica, então não, se você for para Lisboa, na Península Ibérica, você vai achar eletropostos ali da EDP, mas se você for aqui na Riviera Litoral Norte ou no Espírito Santo ali, você vai achar praças de fato para você recarregar seu... Mas são nichos diferentes, né? O Brasil, que a gente percebeu já é limpo, né? De uma forma assim. Então, ele tem outros tipos também de combustíveis. Então, aqui a gente tem biocombustíveis e ainda estruturas, né? Ou desafios estruturais como o Brasil, né? Eu não consigo comparar Lisboa com, enfim, com Vitória no Espírito Santo, né? Ou até mesmo se você olhar os modais urbanos, os modelos de transporte na Europa, né? Se conectam muito mais, a densidade demográfica é diferente. Então, tudo para dizer que, sim, mobilidade elétrica é importante, mas acho que a gente olhar territórios são níveis de maturidade diferentes, né? Não adianta novamente só ter um carro elétrico, se eu ainda preciso ter uma outra infraestrutura. Assim como o hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio ele já existe há 50 anos, né? Mas eu produzir hidrogênio no Brasil eu produzo, mas o problema não é produzir, né? Eu consigo fazer isso, a gente fez isso em P100, mas é armazenar e transportar. Então, você imagina eu produzindo em Fortaleza, ali no P100, e transportar para uma indústria em Camaçari, na Bahia. Dá para fazer? Dá, mas qual é o risco de transporte? Né? Qual é o custo desse transporte? Se a gente olhar a nossa estrutura, né? Então, o que eu vejo é que a gente tem que comparar o Brasil não com a Europa, porque são, novamente, a forma como é feito o continente na Europa, a gente está muito mais próximo do que os Estados Unidos. Né? Enfim, como que a gente se prepara dentro de modais urbanos diferentes, com frota rodoviária, ferroviária. A gente tem caminhos diferentes para a gente percorrer quando a gente fala de mobilidade elétrica, né? E vamos lembrar, o Brasil também ele tem outras potencialidades, assim, como país, em relação a biocombustível, né? Então, a gente está falando outros programas, né, de incentivo ao RenovaBio, você tem o biometano, né, que você transforma o lixo em combustível. Então, você tem uma diversificação maior com relação a combustíveis, né? Então, e a Europa já é um pouco diferente, né? A Europa sempre, né, se a gente olhar até a questão geopolítica, a Europa sempre foi dependente enfim, do gás da Rússia ali, né, especificamente. Então, a Europa ela está muito mais concentrada ali. Então, a facilidade de você transformar a mobilidade elétrica na Europa vai ser diferente de você fazer no Brasil. Mas é um tema importante, né? Independente que estágios diferentes, né? Sem dúvida. Dominique, o que eu mais gostei do nosso papo é a visão que a EDP, aqui representada por você hoje, tem de se adaptar aos mercados que ela está, de entender as dificuldades, não só do meio ambiente, o impacto que a gente tem o protagonismo que a gente deve ter contra essas mudanças climáticas, essa questão da visão social de vocês e a adaptabilidade cultural. Assim, foi muito interessante o nosso papo hoje. Eu adorei, eu tinha aqui várias outras perguntas, mas aí eu vou te fazer um convite para voltar no nosso podcast, porque eu acho que a gente tem muita coisa para explorar sobre governança, mais essa questão climática também, e depois da COP também a gente vai querer saber os bastidores do que aconteceu. Você vir contar aqui as fofocas do futuro para a gente. Foi um grande prazer te receber aqui hoje, eu fiquei muito feliz com os temas e te agradeço de verdade. Obrigado, Karine. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Para quem está assistindo, enfim, em casa, no escritório, em qualquer lugar do mundo aqui. E a gente volta aqui com certeza. A gente tem muita coisa para contar. COP30 e muito obrigado, obrigado novamente por estar aqui. Bom, gente, quem não conhecia a EDP agora já conhece a EDP e sabe a potência que é e também o protagonismo que tem nessa agenda da transição energética do nosso país. Então, eu sou muito grata e muito feliz de ter a EDP do nosso lado. Queria agradecer na pessoa do Dominique, de toda a diretoria, toda a equipe da EDP aqui no Brasil, por nos apoiar na Câmara e ser sempre tão protagonista nos negócios bilaterais entre Brasil e Portugal. Então, agradeço aí a audiência hoje. Quem não segue ainda a gente no YouTube, aperta no sininho, inscreve no nosso canal no YouTube e compartilha esse conteúdo. Foi um grande prazer e eu espero vocês no próximo episódio.